Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à conferência da Boa Safra Sementes para a apresentação dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2025. Esta conferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site de RI da companhia, ri.boasafrasementes.com.br. A apresentação também está disponível para download. Informamos a todos os participantes que, após a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Mais instruções serão fornecidas no início do Q&A. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Boa Safra Sementes e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressos nas respectivas declarações prospectivas. Está presente nessa videoconferência o Sr. Felipe Marques, CFO e DRI. O time de relações com investidores também está presente conosco. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Felipe Marques, que dará início à conferência. Sr. Felipe, por favor, pode prosseguir. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com vocês, divulgando o resultado aqui do segundo TRI de 2025. É um momento aqui que a gente, né, é um momento que a gente trabalha bastante para construir aí grande parte do resultado que vai se materializar no ano. Então, acho que a gente tem boas informações aqui para estar contribuindo com vocês. Passando aqui no slide, todo mundo aí está acompanhando a minha tela. Bom, aqui rapidamente aqui passar aqui pela nossa história, acho que, né, então a gente é uma empresa relativamente nova, né? Fomos criados em 2009, fizemos nosso IPO Fiagro ali em 2022, fizemos nosso primeiro M&A ali em milho, né, inaugurando a nossa operação aqui na operação de milho da companhia. Em 2023 a gente introduz as outras, né, culturas que estão no nosso portfólio. Fazemos mais uma nova aquisição ali a gente entra nos negócios de barter para os nossos produtores integrados, e fazemos um follow-on da companhia e mudamos nosso escritório aqui para Brasília, né? E já nesse ano aqui de 2025 a gente já fez um CRA ali em janeiro, né, logo no começo do ano, 500 milhões de reais. Fizemos a aquisição da SBS Green, entrando aqui também no mercado de mix, de cobertura, de fato consolidamos aí a nossa expansão no sul do país, arrendando aí mais duas novas unidades. Então já fizemos aí bastante coisa aí no ano de 2025. Estamos ainda, né, acabamos de passar um pouco aí do meio do ano, mas mostra aí a nossa intensidade que já se deu no ano. Os destaques operacionais que eu queria estar trazendo para vocês, né, a gente já tinha divulgado aqui esses 280 mil Big Bag de capacidade instalada. Então, aqui a gente mostra para vocês que a gente atingiu essa capacidade de produção de semente nesse ano, né? Então, acho que é um crescimento robusto aqui versus a produção que a gente teve no ano anterior, hiperatípicas que a gente viveu, que nunca antes tínhamos vivido na história da companhia, que fizemos só 205 mil bags, não fizemos 240, então são superando 280 mil Big Bags de capacidade instalada, que foi feita através desses 274 mil hectares com os nossos produtores integrados, né, que a gente contratou esses campos que foram capazes de gerar a nossa produção. Então, realmente, a gente aumentou bastante a nossa área contratada da companhia, justamente para ter a segurança de produção e de lotar, né, a nossa capacidade instalada como empresa. Então, mostrou uma estratégia aqui super acertada da gente como companhia, para estar conseguindo, mesmo no ano
que também não foi um ano fácil para se produzir sementes, né? Teve aqui um período de seca, muitos dias sem chuva, que realmente prejudicou e tivemos que descartar bastante campos no final do dia. Então, essa expansão da área contratada foi realmente fundamental para a gente ter atingido a nossa capacidade produtiva desse ano. E isso fica evidenciado ali no nosso balanço, né? Quando a gente compara ali o nosso estoque, né, de semente de soja, a gente compara lá o segundo TRI de 24 com o segundo TRI de 25, então a gente sobe aqui quase 30%. Então, realmente, a gente consegue evidenciar aí pelo estoque da companhia esse crescimento, evidenciando aí o crescimento da empresa. No slide seguinte, a gente aqui mostra aqui as nossas unidades, né? Então, são 16 unidades hoje que a gente tem na companhia. Então, né, as mais novas unidades ali no Paraná, que são unidades arrendadas, e também a de São Paulo, que é a unidade da SBS Green. Então, realmente, a gente se consolida aqui, realmente como uma empresa nacional e com alta diversificação da produção de sementes, tanto na produção quanto também na distribuição para atendidos, né? Então, quando a gente olha aqui a nossa carteira de pedido, a gente atinge aí 1,675 nesse TRI. Então, aqui a gente mostra aqui um crescimento robusto da nossa carteira. Quando a gente compara ali com o segundo TRI de 24, né, que foi 1.168, e desse 1.675 a gente tem 50 milhões que é referente a outras culturas, os outros negócios da companhia, sem ser semente de soja. Então, realmente, a gente mostra que o crescimento dessa carteira, uma carteira diversificada, pulverizada, né? Nunca tivemos uma carteira tão pulverizada como que a gente tem hoje, dado esse caminho que a gente buscou de acessar mais lojas, né? E a gente conseguir realmente ter uma maior pulverização das vendas da empresa. As demais culturas e serviços, acho que esse é um ponto, né, que todo mundo era um pouco cético em tá considerando o crescimento. Então, quando a gente olha aqui o LTM, né, que eu acho que a gente tira a sazonalidade, a gente viu que ela saiu de 7% para 12%, né, olhando esses últimos 12 meses de 2025. Então, quando você olha o primeiro semestre de 24 versus o primeiro semestre de 25, tem um crescimento aqui de 76% da receita das outras, né, dos outros negócios de sementes da companhia. Então, mostra que realmente, apesar do nosso crescimento aqui, que a gente vem ao longo do tempo tendo em semente de soja, a gente mostra que a nossa carteira dos outros negócios de sementes cresce numa velocidade muito superior e realmente, né, acho que a gente já mostrando aqui 12% já se torna algo relevante na companhia e dado a taxa de crescimento, é essa tendência de crescimento da relevância desses outros negócios da empresa, conforme, né, o nosso plano estratégico aqui de diversificação dos nossos negócios e otimização, tanto do ponto de vista de ativos, quanto do ponto de vista de acesso a mercado. Da performance financeira, né, aqui os grandes highlights, né? Então, realmente, a gente teve aqui um crescimento, aqui olhando o TRI de 25 de 43%, se deve muito a esse crescimento devido ao crescimento da antecipação do desembarque de semente de soja e das nossas outras culturas, né? Então, ele teve uma relevância, o que faz aqui com que o nosso lucro bruto, né, no final do dia, quando você não só tem venda de grão, você, né, gera mais valor agregado aqui desses produtos, que é onde que realmente a gente de fato tem margem. Então aqui a gente tem até um salto aqui do ponto de vista de margem bruta da companhia saindo de 36 para 37,7. E a margem EBITDA da companhia ela cai, né, quando você olha aqui do ponto de vista percentual em relação ao segundo TRI, né, saindo de quase 20% para 15%, que é muito devido ao crescimento que a gente está se impondo da companhia, né,
quando você olha o total de sementes produzidas no ano passado versus o total de sementes produzidas esse ano, tem um crescimento aqui na ordem de 40%. Então, a companhia se preparou, né, para crescer esses 40%. Então, a gente tem aqui várias despesas, né, de SG&A que foram contratadas para esse crescimento, que grande parte dessas vendas acabam ocorrendo, como vocês sabem, no segundo semestre, quando inicia o período das chuvas. Então, a gente acaba tendo uma redução da margem EBITDA muito por causa desse peso do SG&A, porque realmente as receitas ficam muito mais concentradas no segundo semestre do ano, né? E aí a gente fala aqui o nosso EBITDA ajustado, adicionando aqui os efeitos não caixa com a posição de derivativos, e aí, mas aí quando você olha isso, você vê como realmente um EBITDA ajustado até bem em linha com o que a gente teve no segundo tri de 24, apesar desse crescimento que a gente está colocando aqui. E aí a margem líquida da empresa também é aqui estável, quando você olha o lucro líquido ajustado, o lucro, opa, quando você olha o lucro líquido da companhia, e o lucro líquido ajustado também bem em linha aqui com o que a gente teve também no ano anterior, que a gente tira aqui a participação aqui de minoritários no final, que a gente entende que aqui são mais comparáveis, né? Então, realmente é um trimestre muito de preparação, um pouco de resultado que a gente já tem pelas antecipações das vendas e das outras culturas, mas é um semestre, é um trimestre de você se preparar para o segundo, quando ocorre de fato as vendas. E aí os destaques aqui financeiros que a gente gosta de olhar, então quando a gente olha aqui, gosta de olhar o LTM, né, como que a gente fala com vocês para diminuir a sazonalidade, mas como a gente teve lá os impactos realmente da produção do ano, pega aqui o final de 23, que foi um ano mais forte para a gente. No final, a gente mostra que um LTM agora em linha, né? Do ponto de vista de receita operacional bruta, do ponto de vista de EBITDA ajustado aqui, uma queda aqui de 19%, atingindo é, é, 208 milhões. E aí, consequentemente, também aqui a mesma coisa na questão do lucro líquido ajustado, que a gente pega esse período aí do que a gente teve aquela quebra de safra do ano passado. Então, realmente são os efeitos aqui que acabam impactando, que aí a gente vai ter um retrato bom referente ao ano realmente de 2025, no final dele, que é quando a gente conclui aqui todas as vendas que são grande parte competentes a esse ano. Do ponto de vista de CAPEX, então, a gente é uma companhia que, né, vem investindo aí na ordem de centenas de milhões, né, em CAPEX ao longo dos anos. A gente reduz consideravelmente o nosso nível de CAPEX como companhia, então acho que esse é um ponto relevante aqui. A gente realmente, o custo do dinheiro está mais caro, a gente realmente está fazendo algumas ações de otimização de uso dos nossos ativos e a gente entende que mobilizar apesar da companhia captar dinheiro com spreads baixos, né, no final o valor nominal continua sendo muito alto. Então, imobilizar com taxa de juros acima de 15%, a gente acha que tem que ser muito cuidadoso e por isso a gente está sendo realmente muito diligente e muito mais conservador e buscando formas de otimização de continuar crescendo a companhia, mas sem realmente fazer investimentos em unidades, né, em greenfields. Acho que o exemplo disso é o sul do país. Então, a gente entrou lá no sul sem ter nenhuma unidade própria, né? Agora arrendamos uma unidade, mas a gente não tem realmente nada imobilizado. Entramos numa região que a gente já tem aqui uma certa relevância, que vocês vão estar vendo aí no final do ano das nossas vendas no Sul, mas sem estar imobilizando ativo. Então, essa é aqui a nossa, que estamos perseguindo aqui na companhia para realmente fazer uma melhor otimização com questão à imobilização de capital. Bom, o cronograma da dívida, é algo que a gente tem bastante orgulho aqui em estar mostrando o perfil da dívida da companhia, né? Então, a gente tem aqui uma liquidez corrente excelente no final. Se deve muito com a operação do CRA que a gente fez, né? Então, aí temos uma liquidez corrente superior a 3.
E do ponto de vista aqui da dívida bruta, realmente temos aqui uma grande concentração, né, no CRA, que a gente emitiu 58% aqui que teve da emissão desse CRA que a gente fez ali em janeiro. E esse cronograma de amortização, como vocês veem aqui, 90% da nossa dívida é de longo prazo. Então, acho que a companhia dá muito conforto para a gente num período, né, tão duro, né, do mercado de juros, de custo de capital. A gente está muito bem posicionado, né, com nível de liquidez. E o que a gente fala, ter liquidez não significa que a gente não vai estar otimizando aqui a questão do caixa, né? Como a gente mostrou ali na questão do CAPEX. Então, a gente realmente está muito diligente como companhia, mesmo tendo liquidez, é muito mais uma questão da companhia ter tranquilidade e ser muito saudável nesse momento, que eu acho que tem os benefícios no mercado de você ter liquidez e você realmente, nesse momento de, às vezes, de aversão a risco que você acaba vendo no mercado, a gente aqui da Boa Safra dá muito conforto aí para os bancos, para os nossos credores do CRA, de ter, de estar alocando capital aqui dentro da companhia. O nosso contas a receber, acho que é um ponto aqui super relevante. Acho que a gente foi, né, tinha muito uma preocupação muito grande que o nosso contas a receber tinha crescido, né, e realmente ele cresceu em relação ao ano anterior e a preocupação que realmente ele pudesse, né, ter problemas, né, de inadimplência, né, por muito aí de RJs que a gente viu no CRAJ ocorrendo do mercado agro. Então a gente mostrou que a gente conseguiu realmente manter um nível de PDD aqui que a gente divulgou da companhia de 12 milhões. A gente teve uma nova política na empresa, então é uma política assim super rigorosa. Então, realmente, se a gente tem um nível de vencido, ele realmente já vai para PDD. A gente prefere seguir nessa linha. E aí, as renegociações que a gente está tendo da carteira, a gente, nos semestres, trimestres seguintes, a gente vai estar revertendo ela. Mas a gente gosta de dar, vamos dizer assim, já de ser rigoroso com relação a isso, para não ter nenhum tipo de se enganar com relação a eventuais expectativas. E aí, à medida que a gente vai recuperando. Então, a gente, mesmo num ano que foi um ano super difícil do agro, com altos índices de inadimplência, a gente mostrou nossa inadimplência realmente subiu, né, mostrando esse cenário aqui, mas também pioramos a régua do PDD, mas subimos de 1 para 2%. Né? Então, são 12 milhões de reais versus 5 que foi no segundo TRI de 24. Então, acho que dá muita confiança na qualidade da nossa carteira, e assim, à medida que a gente vai evoluindo no trimestre, a gente vai mostrando a nossa recuperabilidade, as renegociações que a gente vai estar fazendo, e aí dando total visibilidade para vocês, mas é algo que a gente acha muito importante compartilhar, porque tira, com esse histórico nosso da companhia num ano tão difícil como foi, tira essa preocupação e que a gente reforça. A gente aqui na companhia continuamos muito diligente com as vendas que a gente vai estar fazendo, inclusive com essa nova carteira de pedidos aí, que a gente já tem aí de 1,7 bi, que a gente apresentou para vocês, que vai ser faturado, no segundo semestre desse ano. Bom, do ponto de vista de saúde financeira da companhia, né? Então, quando você olha aqui a dívida líquida ajustada, que é uma outra forma que vocês me pedem para estar olhando, às vezes, do ponto de vista da controladora, sem os efeitos do Fiagro. Então, a gente tem aqui uma dívida líquida super baixa, até porque a gente sai de 235 milhões do ano passado para 436. E ela é baixa porque esse é o nosso pior momento de caixa, né? Porque a gente faz lá adiantamento de royalty, compra de matéria-prima. Então, esse momento, realmente, o mês 6, né? É o pior nosso momento de caixa, que é a formação de estoque, que ele é muito curto esse período e que ele já se transforma em resultado e virando caixa agora nesse terceiro TRI e depois no quarto TRI. Então, é um período muito curto e que é o que a gente fala aqui, né? No final do dia, é dinheiro, né? Antecipação de royalties, se você não consome, você recebe ele de volta. Né? E o nosso, e a gente, né, tem a nossa carteira de semente de soja,
que a gente vende ela, e eventualmente o que não vende, você vende como grão no final do dia, que também vira dinheiro de forma muito líquida. Então eu falo que a qualidade do nosso, que essa dívida nossa aumenta ali em junho, é uma qualidade muito boa, porque ele é muito próximo de caixa no final do dia. Então, ele é bem diferente de você olha aí, às vezes, outros níveis de estoque de outras indústrias. Então, aqui, eu acho que dá muito conforto quando vocês olham ali o nosso nível de estoque e adiantamento de fornecedores são as principais rúbricas, né? E do ponto de vista de liquidez também, eu gosto de mostrar isso, o resultado financeiro, né? Então, aqui mostra que o nosso resultado financeiro líquido da controladora, né? Não estou entrando nem no mérito do consolidado, que dá ainda maior, ele também é positivo olhando os 6 meses do ano. Então, mostra que realmente, no geral, a gente tem, ao longo do semestre inteiro, que é o nosso pior momento em geral, historicamente, de caixa da companhia, mesmo olhando já os 6 meses, a gente teve resultado financeiro positivo do ponto de vista da controladora. Então, realmente reforça que quando você olha o filme, né, não a fotografia que você olha ali em 30 de junho, a gente realmente tem uma posição de caixa superior ao total de dívida da companhia. E aí, por isso, esse resultado financeiro positivo. Então, por isso que eu reforço que às vezes você olha esse retrato aqui de 30 de junho, mas ele é uma fotografia de 30 de junho, mas que ele não reflete o filme. Quando você olha o filme, você vê que essa nossa dívida líquida ela é próxima de zero, né? No final do dia. E o fluxo de caixa aqui, acho que é um negócio que a gente né, gosta de entrar, acho que muitos do mercado olham, às vezes, mais fluxo de caixa do que a demonstração de resultado. A gente mostra que a gente teve aqui avanços importantes, né? Então, assim, a gente cresceu em nível de estoque, né? Como a gente falou, a gente cresceu aqui a nossa produção de matéria-prima cresceu na ordem de 40% de um ano para o outro, então nossos estoques subiram 26%, então é realmente algo super, faz super sentido ter esse crescimento de estoque dado o nível de crescimento de produção que a companhia está tendo. E o que a gente tem aqui de vantagens, né, na gestão aqui da nossa operação e que eu chamo mais atenção é o adiantamento de clientes, né? Então, adiantamento de clientes que são os pedidos em carteira, né, que a gente vai estar entregando, o cliente já nos pagam antes. Então, a gente teve aqui um crescimento, né, de mais de 200% do adiantamento de cliente da companhia. Então, acho que aqui mostra realmente uma solidez até da própria carteira de pedido, ou seja, foram pedidos que o cliente já nos pagou, né? Então, acho que isso foi, mais uma vez, a companhia aqui fez um trabalho intenso na questão da otimização de capital de giro, né? Mesmo com esse nível de crescimento que a companhia está se propondo, a gente conseguir também melhorar. E aí, no final do dia, a gente acaba tendo aqui um fluxo operacional que foi 21%, né? Melhor do que no segundo TRI de 24. Então, você crescer na ordem de 40% e você ter um consumo de caixa menor do que a gente teve no segundo TRI de 24, então mostra aqui de forma muito clara aqui para vocês, investidores, como que a companhia está diligente e buscando fazer a otimização do capital de giro da empresa, dado esse novo cenário de dinheiro mais caro, realmente a gente tem que realmente estar buscando ser diligente com o nosso capital. Então, a gente já consegue trazer esses números para vocês, olhando o passado, e que é algo que veio para ficar e que com esse cenário que a gente vê de juros caros é realmente algo que não se pode errar, e aí por isso é uma das principais métricas que a gente está olhando aqui de todos na empresa. Bom, acho que esses são os principais pontos. Agora eu vou interromper aqui para o nosso Q&A. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor pressione o botão levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre abaixar a mão. Para fazer perguntas por escrito, por favor utilize o ícone de Q&A, informando o nome, empresa e a sua pergunta. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Henrique Brustolin, do Bradesco BBI.
Senhor Henrique, seu microfone já está liberado. Boa tarde, Felipe. Bom falar com você. Duas perguntas do nosso lado aqui. A primeira, sobre a carteira de pedidos, né, que a gente vê bastante acelerada já, né, para essa altura do ano. A pergunta é como que a gente deveria pensar dela, em relação à tua venda do ano, né? E eu pergunto isso porque quando a gente olha a tua carteira do Q2 no período de 2021 a 2023, a tua venda do ano, bruta de semente de soja, ainda foi uns 44% acima da carteira do Q2. Ano passado, obviamente, esse número foi menor, teve uma questão, né, da foto da carteira e tudo que aconteceu no mercado. A minha dúvida é se tem algum motivo para esse ano, olhando essa carteira que você tem, ela ser mais parecida com o que foi o cenário do ano passado ou do período de 21 a 23 que era antes, né? É, pensando no sentido se o teu volume comercializado, né, a gente tem a carteira total em volume financeiro, mas talvez teu volume físico talvez já seja maior ou qualquer, enfim, insumo que você consiga nos dar nesse sentido, eu acho que ajuda bastante a pensar na composição, né, das tuas vendas para o ano. E o segundo ponto é justamente sobre o tema dos adiantamentos de clientes, né, que também voltou para um patamar, né, bastante mais representativo do que tinha sido no ano passado. A dúvida é se, quando a gente olha, né, esse número agora, o teu ciclo de conversão de caixa para o ano, ele pode ser melhor pensando no perfil de vendas que vocês estão fazendo quando a gente compara com o que ele foi no ano passado, né? É, são essas as duas dúvidas. Muito obrigado. Henrique, obrigado aí pela pergunta e por acompanhar aí a gente tão próximo. É, vamos lá. Acho que a carteira de pedidos, é, eu não posso, a gente não divulga aqui questões nem de preço e nem de quantidade por questões comerciais, né? Mas o que eu posso falar para você é que, sim, eu acho que comparar qualquer coisa com o ano passado não é comparável pela questão aí do evento atípico climático que a gente teve, né? Então, realmente faz muito mais sentido você olhar o histórico para a gente como companhia. O que eu posso afirmar para vocês é que toda a nossa produção não está vendida. Então a nossa carteira ali, ela não está, tudo que a gente produziu de semente, ela não está vendida. Então, realmente tem mais coisas potencialmente a serem vendidas. E aí cabe aqui, né, o nosso trabalho aqui do time, como historicamente ocorre, e que também estão sendo tomadas decisões mais tardias agora por parte dos produtores, das revendas, de tomar a decisão de compra, né? Relações de troca pioraram um pouco, então todo mundo tá esperando um pouco mais para tomar decisão, então tem mais negócios para serem feitos no mercado. Então, de fato, tem. A gente tem produção ainda dentro de casa para ser vendida, então é o nosso trabalho aqui de converter mais novas vendas da companhia, como historicamente a gente vem fazendo. A questão do adiantamento de cliente, sim, eu acho que a gente realmente veio fazendo algumas vendas, né, antecipadas e a gente realmente recuperou algo que a gente vinha tendo no passado, dessa rúbrica ser mais expressiva, então realmente isso melhorou o nosso capital de giro da empresa. Agora, a dinâmica daqui para frente, eu tenho essa carteira, né? Então, eu tenho muitos pagamentos que são para estar ocorrendo 30, grande parte ali é 30 aqui no mês de agosto, né? Setembro, e também o que é prazo safra próximo ano. Então, isso é uma coisa que ainda está sendo construída, tem muita venda ainda para ser feita. O quanto que dessa venda vai ser feita, que a gente vai estar recebendo agora, antes do embarque, ou ali próximo do embarque, ou só no ano que vem, tem muita coisa ainda para estar acontecendo, porque tem as novas vendas, né? Então, como que virão as novas vendas da companhia, né? Mas, assim, eu acho que o que está claro no mercado é que realmente está tendo uma pressão por capital de giro no final do dia. Então, como a gente olha o setor agro como um todo, parece que está tendo demanda por capital
e que realmente não parece que a gente vai ter algum tipo de arrefecimento do ponto de vista de reduções percentuais, pelo menos, de prazo safra do que a gente vê. Então, eu não tenho visto isso em nenhuma indústria, estou vendo mais demanda por querer aumento de capital de giro. Então, a gente entende aqui como companhia que né, o nosso segmento aqui talvez não vai ficar tão imune também a isso. Então, continua um cenário de ter realmente uma demanda por capital de giro potencialmente maior, né? Está crescendo 40%, produção crescendo 40%, né? Se as vendas acompanharem esse nível de produção, então, em números absolutos, obviamente, tem aumento, deveria ter aumento. Agora, em termos percentuais, também podemos ter aumento do ponto de vista de contas a receber também, dado que eu olho a dinâmica do setor como um todo, já que a gente não consigo, né, te dar um retrato, até porque essas vendas ainda vão ser feitas na carteira da companhia. Espero ter conseguido te responder com as certas limitações Não, que tá eu tenho. excelente, Felipe, super claro. Muito obrigado. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Fonseca, da XP. Senhor Pedro, seu microfone já está liberado. Boa tarde, Felipe. Tudo certo? Bom falar contigo. Obrigado aqui por puxar minhas perguntas. Eu tenho dois follow-ups de pontos que você já comentou, Felipe, mas eu queria pedir um pouco mais de cor. Primeiro, em relação ao CapEx, que tanto no primeiro TRI quanto no segundo TRI veio bastante abaixo do que a gente tinha aqui. E você comentou, né, que a companhia tem sido mais diligente em relação à alocação de capital. Mas a minha pergunta é se isso muda de alguma forma o plano de crescimento, né? Se isso afeta de alguma maneira a expectativa de crescimento de capacidade da companhia nos próximos anos. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, Felipe, eu queria pedir um pouco mais de cor do que você conseguir passar para a gente em relação ao aumento da PDD. Né? Entendo, pelo que eu entendi, que a companhia está sendo bem mais conservadora, o que na nossa visão faz sentido nesse cenário, mas entender um pouco do que levou esse aumento de PDD, se foi algum caso específico que preocupa mais, ou eventualmente alguns casos, né, um pouco mais diluído isso. E no filme, né, também olhando para frente, o que a gente poderia esperar, olhando para frente, eventualmente, já comentou de potenciais reversões, etc., mas se a companhia continua talvez um pouco mais conservadora, olhando para frente, até para a gente pensar aqui nas nossas projeções de PDD até o final do ano. Essas são as perguntas. Obrigado, Felipe. Pedro, obrigado aí pela pergunta, também por estar acompanhando aí a companhia com as suas análises. É, Vamos lá, eu acho que assim, a nossa visão aqui do CAPEX que a gente tem aqui é uma decisão anual, né? Então a gente discute orçamento com o conselho meio que no final do ano para aprovar. Então é uma discussão que a gente ainda vai ter da companhia de qual o nível de crescimento que a gente vai ter para o próximo ano. Então, essa é uma resposta que a gente não tem. Acho que o ponto que a gente tem aqui para trazer para vocês é que a gente não tem hoje guidance de mercado, né? A gente já teve no passado de crescimento, né, de capacidade produtiva, hoje a companhia não tem nenhum guidance no mercado e a gente avalia anualmente as alocações de capital, né? E a gente entende agora que a gente está numa posição da Boa Safra muito mais confortável, né? Tanto do ponto de vista de linhas de negócios, que hoje a gente tem várias business units aqui na companhia. Então a gente hoje tem uma certa competição, né? Aonde que era a melhor alocação de capital? Quando a gente fez o IPO lá, meio que a gente não tinha muita opção, era semente de soja, era a nossa única opção no final do dia. Então, a gente tem mais opções de alocação de capital. E aí a gente vai ver como que a gente aloca melhor, dado o cenário atual, né? E eu acho que a oportunidade que a gente viu, e eu acho que ela exemplifica isso que a gente fez no sul do país, de continuar crescendo, sem imobilizar capital. Então, aparecem algumas oportunidades, de como a gente montou a nossa operação do sul, né? E com arrendamento que fortalece essa nossa estratégia como empresa.
O que eu posso adiantar, né, para vocês é que a gente acha, né, mesmo a gente tendo um spread de capital baixo, no final do dia, a gente acha que um custo que é 15% mais alguma coisa é um custo do dinheiro muito caro. Então, imobilizar capital nesse custo tem que ser algo assim muito no-brainer para a gente para tomar essa decisão, né? Então, mas é uma decisão que a gente vai estar, a gente entende as oportunidades que tem no setor, mas a gente vai ser cauteloso e vendo as oportunidades, mas a gente tem conseguido, né, manter o crescimento de capacidade produtiva e agora buscando esse nível de eficiência. E ressalto, a gente tem muito brownfield na companhia, né? Então, muitas das nossas unidades têm capacidade de crescer, que a gente consegue crescer rápido, né? E também com menos capital alocado por ser brownfield. Então, a gente também tem uma opção de eventual decisão que a gente consegue executar rápido e também com menos capital alocado, caso esse seja um caminho a ser decidido. Mas a gente está mais asset light do que nunca do ponto de vista aqui de mobilização. Do ponto de vista de PDD, como realmente você mesmo disse, a gente realmente mudou a política, estamos mais rigorosos. Teve sim dentro desse PDD uma concentração em um caso específico aí que a gente teve aí uns 30 e pouco, 40%. E aí a gente preferiu, até para dar transparência para vocês aí no mercado, para não ter muita discussão, está tendo renegociação e jogou para o ano que vem, e aí o que, que é desse ano, o que, que já está rolando de novo? Então, assim, olha, para a limpa, é isso que está vencido, estamos renegociando, o que for pago, o que for renegociado, a gente vai estar mostrando para vocês. Então, acho que dá muito mais conforto para vocês no final do dia, para não estar entrando nessa discussão o que que foi renegociado ou não, tá? E o que está lá como vencido, que você for ver, é muita coisa entre as nossas controladas ou encontro de contas que a gente tem que está valendo o balanço. Então, realmente, eu acho que a gente dá bastante conforto e muita visibilidade. Eu acho que espere um pouco os próximos trimestres para você ver como que vai ser essa nossa recuperabilidade e essa nossa renegociação, porque aí eu acho que você vai ter um retrato melhor do que de fato é o PDD da companhia, mesmo num ano estressado como foi o ano passado. Tá claro, Felipe. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Nossa próxima pergunta vem do senhor Guilherme Palhares, do Santander. Senhor Guilherme, seu microfone já está liberado. Boa tarde, Felipe, tudo bem? Desculpa, me recuperando uma gripe, ainda minha voz ainda não tá Tudo legal. bem. Boa É, recuperação aí. é, Obrigado pela oportunidade, Felipe. Felipe, queria ouvir um pouquinho, já que vocês já comentaram sobre esse avanço da carteira, a gente viu várias questões é, de crédito ao longo dos últimos 2 anos na indústria. Eu queria ouvir um pouquinho de como é que, quando vocês estão pensando na formação dessa carteira, como é que vocês também, não só aquilo que vocês já gerenciaram e que teve liquidação financeira nesse trimestre, mas pensando a próxima safra, o que que são as ações que vocês estão olhando para, né, dado que a gente ainda está num preço de commodity, que ainda está bastante baixo, para continuar evitando uma inadimplência maior, como a gente viu aí em outros resultados dessa temporada. Eu queria ouvir um pouquinho de ti nesse sentido. E num outro ponto, eu queria ouvir também um pouquinho. Vocês comentaram muito aí nos últimos resultados sobre o fato de agora, né, vindo com mais volume, uma área plantada maior. Eu queria ouvir um pouquinho de quanto desse volume novo está vindo já com a tecnologia nova de genética, se você pode compartilhar alguma coisa nesse sentido para a gente. Legal, Guilherme. Bom, obrigado aí pela pergunta e por acompanhar aí a Boa Safra. É, Vamos lá, eu acho que a nossa, assim, a dinâmica nossa que a gente tem, a carteira de pedido, a gente mostra que ela foi até mais saudável até então, olhando esse retrato, com esse adiantamento de cliente que a gente mostrou aí, esse crescimento de mais de 200% no adiantamento de clientes. Então, realmente, nesse retrato agora, a gente já mostra uma carteira
de pedidos, melhorando o nosso fluxo de capital, né, de giro. Quando você olha o que está ainda por vir e olhando o que a gente já fez no passado, então assim, a gente teve uma inadimplência aí, vamos considerar esse PDD aí que a gente divulgou como que vai até o final do ano, 2%, muito baixo, né? E a gente, como companhia, a gente veio se preparando para esse movimento de demanda por capital há muito tempo. Aliás, a gente fez o IPO da companhia justamente porque a gente entendia que a capacidade de acesso a capital, tanto do ponto de vista de equity quanto do ponto de vista de debt, era fundamental nesse play, que realmente a semente ia crescer de valor, que ela realmente ia tomar uma relevância maior no custo de produção, né? Porque a tecnologia está indo para a semente. Semente hoje é mais de 15% dos custos de insumos, e que ia demandar, de alguma forma, capital de giro, como que a gente via que os químicos, como ocorre com os químicos no final. Então, assim, muito do nosso view como companhia foi se preparando, ter feito o IPO da empresa para ter preparado para esse crescimento da relevância que também demandaria capital de giro. Sendo sincero com vocês, a gente não esperava que teria um crescimento tão rápido dessa demanda de capital de giro. Mas a gente via que era uma tendência, acho que ela foi só realmente mais acentuada. A gente olhou lá, quando a gente foi fazer o Fiagro, né? A gente foi vender a nossa carteira de recebível e fazer no momento que a gente também tinha muito caixa na companhia, logo depois do IPO, a gente começou a testar esse formato de vender a nossa carteira de recebível num fundo, né, meio que dentro de casa, no final do dia, iniciando uma operação do zero, justamente para a gente estar preparado e criar histórico para o mercado. Fizemos, né, fizemos 335 milhões naquela época. A gente foi um dos primeiros aí do setor a ter seguro de crédito, ter carteira de seguro de crédito. Mesmo no ano passado, a gente também não assinou nada da nossa pólice de crédito, né? Porque a gente vem construindo um relacionamento e mostrando para o mercado que o perfil de risco e todo o nosso trabalho aqui que a gente faz na companhia é diferente do que da média do mercado. Então, a gente conseguiu provar a história. Então, acho que tudo isso que a gente construiu coloca a gente numa posição realmente ímpar no final. Então, assim, a gente está muito bem preparado aqui como companhia. Se for necessário ter aumento de crédito, a gente tem disponibilidade disso, né? Nosso balanço aqui que eu estou mostrando para vocês, a gente mostra isso, né? A receita financeira positiva historicamente no momento que a gente tem nossa pior situação de caixa. Então, assim, a gente tem capacidade aqui. Obviamente, o que a gente não vai abrir mão é da questão das nossas regrinhas aqui internas. Então, não vamos ser menos diligentes porque a gente tem mais liquidez, a gente tem responsabilidade com os nossos acionistas, né? E com os nossos credores também. Então, a gente realmente tem que continuar um trabalho muito diligente, né? O cenário se mostrou super desafiador. Eu acho que a gente passou bem nessa prova do que foi o ano passado de um mercado estressado. Então, ele se sente aqui muito bem preparado, a companhia, para esse novo ano, mas de forma alguma a gente pode acreditar que permanecer, ser menos diligente na questão é uma hipótese aqui para a gente. Isso não é uma hipótese para a companhia. E a gente vai continuar sendo muito rígido aqui na nossa regra, porque mostrou que as nossas regrinhas, todo mundo sai feliz, né? Então, assim, a gente dá crédito para quem precisa, paga a gente e seguimos sendo, né, um parceiro estratégico para todo mundo. Então, acho que isso sim são negócios saudáveis e é assim que a gente quer continuar fazendo e sendo realmente relevante para os nossos clientes. E todas as estruturas que a gente veio fazendo ao longo do tempo não foi do dia para a noite. Então, assim, elas estão cada dia, cada ano que passa, elas estão mais sólidas e a gente tem mais ferramentas e mais recursos seguro, né? Que a gente tem as nossas vendas de recebíveis, que dá um conforto para a gente no final do dia e um conforto para o mercado também no final, que a gente faz uma boa alocação aqui e um bom gerenciamento do risco de crédito e que vai ser o mesmo agora para o novo ano. Então, seja qual for a demanda, a gente vai continuar e buscando aprimorar ainda mais todos os recursos que a companhia
tem acesso. Espero ter conseguido te responder. Sim, perfeito, Felipe. Só sobre a questão de tecnologia do campo Desculpa. de agora. É, eu não posso divulgar o número ainda, mais por uma questão de portfólio, mas o que eu posso falar é que sim, está tendo um crescimento robusto, tá? Pelo que a gente está vendo na questão do crescimento das novas tecnologias. A gente vai estar divulgando ele no final do ano, mas muitas novas variedades tendo boas performances e ele tendo uma relevância aí, um salto bem relevante que a gente vai estar divulgando para vocês aí no final do ano. Perfeito, obrigado, Felipe. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Gabriel Barra, do Citi. Senhor Gabriel, seu microfone já está liberado. Oi, Felipe. Pessoal, boa tarde. Obrigado por pegar minhas perguntas aqui. Eu tenho duas perguntas. Acho que, a primeira, Felipe, acho que talvez uma das grandes discussões que a gente tem para a Boa Safra é a estratégia de crescimento até, e a estratégia comercial da companhia, né? A gente viu até algumas notícias de ontem para hoje, né? A gente tem visto esse movimento de vocês até tentando diversificar. Você falou um pouco sobre isso, que tem muito a ver com a questão do risco de crédito, né? De diversificar um pouco mais a base ali das distribuidoras de insumo, né? Das distribuidoras de semente. A gente também tem visto a companhia talvez indo um pouquinho ali também diretamente no produtor final. Não sei se poderia falar um pouquinho sobre isso, mas não sei o quanto você poderia falar um pouco para a gente qual deveria ser a estratégia da companhia no longo prazo, né? Se a estratégia correta aqui seria continuar nesse B2B, se poderia de repente migrar um pouquinho para uma venda direta, até nesse contexto de PDD, de uma dificuldade um pouco maior, né, do setor hoje na parte financeira. Então, se pudesse discutir um pouco sobre essa estratégia de crescimento, ajudaria bastante a gente a entender aqui um pouco mais sobre o futuro aqui da empresa. Segundo ponto, até um follow-up aqui, você falou que tem muita capacidade de brownfield, né, dentro da companhia hoje. Quando a gente olha para o CAPEX, e até vocês mostraram isso, né, um CAPEX muito menor quando você compara com os outros anos, esse ciclo, né, de investimento mais robusto, principalmente em PPI ali, diminuiu, né, eu acho que deveria seguir um pouco essa tendência, até pelo que você falou. Tem muito investimento no working capital, crescimento ali, mas eu queria ouvir um pouco de você também sobre isso, né, como a gente deveria pensar agora também para a geração de caixa, né? A gente está num ciclo, pô, eles atingiram 280 mil big bags, parece uma safra agora um pouco mais normalizada em relação ao ano passado. O que daria para pensar aqui em relação à geração de caixa daqui para frente, dado esse amadurecimento da companhia daqui para frente? São esses dois pontos. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Acho que, vamos lá. A estratégia nossa comercial, ela não muda, né? Então, é B2B, esse é o nosso core aqui como companhia, então acho que não tem nenhum tipo de alteração. O que a gente viu é que a gente realmente precisava diversificar a nossa base, até por não ter concentração, e dado o tamanho que a gente está tomando como companhia, a gente teria que acessar todo o mercado B2B, né, que é o que a gente se propõe a acessar. Então, a gente não poderia deixar acessar alguns players, então a gente entendeu que a gente teria que ter uma maior acesso ao mercado e por isso que a gente vem expandindo aí a nossa base e dado uma redução aí que você está tendo, que estava tendo um movimento muito forte de concentração em grandes players, esse mercado parece que diminuiu esse nível de concentração e a gente tem que também estar acompanhando o mercado, dado, né, o crescimento da companhia. Então, acho que isso não muda para a gente, tá? No final do dia, a gente vê que ainda a gente tem bastante espaço ainda de crescimento nesse mercado, e essa é a nossa estratégia aqui como empresa, mas crescendo em outras sementes, né? Então, a nossa categoria de semente hoje é bem ampla, os nossos outros negócios, né, já são 12%, mas tem muito espaço para estar crescendo. Então, a gente continua a nossa estratégia de continuar essa estratégia de crescer mais em outras sementes, até porque elas têm uma base mais baixa de crescimento e elas consolidadas, elas têm um tamanho que é o tamanho do mercado de soja, né? Então, realmente, eu acho que a gente vê uma avenida de crescimento muito ampla
nessas outros negócios de sementes que a gente tem hoje da companhia. Então, realmente, a gente conseguir atender cada vez mais o nosso próprio cliente, né? Acessar mais e penetrar mais nos clientes que a gente atende. Então, acho que essa estratégia aqui da companhia não muda. Do CAPEX, é um pouco que eu comentei, assim, a gente não esperava que realmente a gente ia ter uma demanda de capital de giro tão intensa como veio ocorrendo no setor, né? Então, já que o capital de giro, às vezes, você não tem muito como fugir dele, né? Agora, o do CAPEX tem. Então, acho que a gente tem como buscar otimizações, como a gente fez aí no sul do país, fazendo, né, arrendamentos e fazendo com terceiros a produção da nossa semente. Então, acho que esse é o caminho que a gente está buscando. A gente vê que tem espaço igual o que a gente fez lá no sul, e aí por isso que a gente está seguindo um caminho como esse. E aí, olhando as oportunidades de aparecer algum financiamento com um custo, né, que a gente consiga subsidiado, né, abaixo desses 15%, aí a gente está olhando eventualmente uma expansão em brownfield. Então é isso que a gente vai estar meio que olhando à medida que a gente consiga ter esses financiamentos. E aí fazer as nossas continhas internas aqui, o que vale mais a pena, o que é mais efetivo do ponto de vista de alocação de capital. E isso vai ser uma discussão anual, tá? Então a gente prefere aqui não se comprometer com nada, até porque é uma questão que a gente leva para discussão no conselho, à medida que vai ficando mais claro as oportunidades que tem no mercado para a gente tomar decisão. Então, tomar essa decisão com muita antecedência, você acaba perdendo algumas oportunidades que podem estar aparecendo no meio do caminho. Então, adiar ela e ver como que são os cenários que estão aparecendo e a gente conseguir para fazer a aprovação desse orçamento. Mas o importante é que a gente tem muita flexibilidade. Como a questão dos brownfields, a gente também consegue construir rápido, né? Por já ser um brownfield. Então, dá muita flexibilidade para a gente e conseguir postergar a decisão como que a gente vai estar tomando as decisões de alocação de capital. Espero ter conseguido te responder, é, sem entrar muito no detalhe, porque aí é um pouco que a gente não pode estar abrindo tanto assim alguns caminhos aqui que a gente está fazendo. Não, super claro, Felipe. Obrigado. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Tiago Duarte, do BTG Pactual. Senhor Tiago, seu microfone já está liberado. Oi, boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos. Prazer falar com você. Felipe, eu queria só voltar à discussão na carteira de pedidos, e queria pedir se você pudesse, na medida do possível, qualificar um pouco essa carteira, né? Como é que ela está hoje, vis-à-vis como é que ela esteve, principalmente em relação a outros anos normais, né? Pegando o passado como um ano um pouco diferente, né, do que vinha sendo. Pensando em termos de perfil de cliente, de canal, né? Todo mundo sabe o que aconteceu aí com algumas cadeias varejistas, né? Esses últimos 2 anos em particular, foram 2 anos de ajustes importantes aí para a cadeia do agro. Então, eu queria mais ouvir de você como é que essa carteira está em termos, eu vou chamar aqui de qualidade, mas não necessariamente de boa ou má qualidade, mas em termos de características de perfil de cliente, e se isso implica, na opinião de vocês, algum tipo de mudança para melhor ou para pior em termos de rentabilidade. Eu não estou fazendo pergunta de preço e volume, mas eu estou pensando em termos de qualidade da carteira. Obrigado. Tiago, obrigado aí pela pergunta, pelas análises aí, por acompanhar a gente. Vamos lá. Acho que olhando, obviamente, tira, né, o retrato do ano passado, então olhando o histórico para a gente como companhia, eu acho que sim, eu acho que ele é bem, parece como você mostra uma certa normalidade quando você compara com outros anos, tá? O que que mudou dessa carteira e que isso eu posso estar entrando em detalhe com vocês, que era uma tendência que a gente via. Hoje a nossa carteira ela tem menos concentração, né?
muito pelo que você está acompanhando aí do setor, de ter um movimento aí de redução de vendas em alguns desses, né, key accounts que teve. Então, a minha carteira hoje ela está mais pulverizada, né? Então, realmente ela tem menos concentração no final do dia. Então, dado isso, nosso entendimento aqui que é uma qualidade, né, que você diminui o risco de concentração melhor. Segundo, a gente teve muito adiantamento de clientes. Então, grande parte dessa carteira, o cliente já me pagou parte do pedido dele. Então, realmente, acho que isso reforça a qualidade dela no final. Do ponto de vista de carteira e do ponto de vista, né, que foi citar a questão de margem aqui, eu acho que o que que a gente teve de grande, está tendo de grande mudança? A nossa rentabilidade foi muito prejudicada no ano passado, né, pela questão lá de produção. Então, o que que a gente teve? Tudo que a gente tinha se projetado, né, para a gente crescer, a gente não cresceu e vendeu igual do ano anterior. Então, realmente, eu tive uma compressão de margem muito grande, né? Olhando 2024 em relação a 2023. Esse ano, a gente tendo um ano normal da companhia, que a gente realmente conseguir traduzir que o nível produzido se traduza em vendas no final do dia, dados os nossos históricos. Então, essa alavancagem operacional que a gente tem é o grande vetor para a gente conseguir ter melhores rentabilidades. Então, essa é a grande questão da gente conseguir realmente traduzir essa produção, grande parte dela em vendas. A produção está confirmada, então a produção tem sementes, então isso não é uma questão. Agora é traduzir que toda essa produção, um percentual dela elevado, seja traduzido em vendas, e aí sim eu tenho uma recuperação muito mais do ponto de vista de diluição dos nossos custos, né? Até custos fixos, SG&A em geral, e aí sim, aí dependente aí da questão do preço, né, do final do dia, que vai ser o meu ticket médio que a gente vai ter esse ano, eu acho que essa é a grande vertente de recuperação que está, né, mais próximo aqui da nossa gestão no final do dia, de conseguir garantir essas vendas. Temos uma carteira que já é robusta, mas precisa muito ainda ser vendido, né? Então, eu acho que esse é o grande vertente que a gente tem para ter algum tipo de recuperação de rentabilidade da Boa Safra. Super claro, obrigado. Obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Felipe Marques para que faça suas considerações finais. Bom, primeiramente gostaria de agradecer a presença de todos aqui, os nossos investidores, nossos acionistas, confiando aqui na Boa Safra, mesmo no ano que foi difícil do agro, mostrando aqui a confiança no nosso papel, no trabalho aqui de todos da companhia, né? Acho que o resultado que a gente está mostrando aqui, as conquistas que foram feitas aqui nesse primeiro semestre e a gestão da carteira é um trabalho de todos da companhia, a produção de semente, que foi um ano difícil. Então, realmente a gente tem que comemorar, porque realmente não foi fácil atingir, superar aí a capacidade instalada esse ano, gerir a carteira, então é um trabalho de todos nós. Então, agradecer todo o time aí da Boa Safra, o conselho, confiando na gente nesses momentos, né, mais turbulentos do mercado, e que a gente tem uma visão de longo prazo. Então, a gente não tem uma visão imediatista, então, a gente está fazendo aqui, tomando as nossas decisões que fazem sentido no longo prazo da empresa, não colocando a companhia em riscos imediatistas. Então, acho que mantém esse tipo e esse é o nosso espírito aqui no final. Eu acho que muita colheita tem para acontecer. Realmente, o segundo semestre é onde que realmente é o foco das nossas vendas. Então, assim, não é que o trabalho está feito do ano, então temos muito trabalho a ser feito. Tem muita coisa ainda a ser feita no resto do ano. Nós estamos empenhados aqui, fortes como nunca,
Eu acho que a gente criou aí bases muito sólidas da companhia, com a diversificação dos nossos negócios e todas as ferramentas que a gente colocou, e se sente muito bem preparado para esse ano, né? E aí eu acho que aqui é uma capacidade de execução de todo o time da Boa Safra, da gente conseguir realmente executar bem a nossa estratégia. Os pilares, né, foram construídos, sementes foram plantadas, né? Então aqui cabe a gente conseguir executar bem e obrigado a todos e estamos à disposição, né? Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, entrar em contato aí com o nosso time de RI que está à disposição para estar atendendo vocês, tá? Muito obrigado pela confiança e uma ótima tarde a todos. Um abraço. A conferência da Boa Safra está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.